sementes. Bem, então, só contextualizando um pouco, né? Então, esse movimento ele se iniciou no Equador, com esses povos, e a gente agora tem feito um movimento para poder trazer esse debate também para o Brasil, né? Que é um debate tão necessário e que tem emergido, né, desses espaços como o AIA, mas também de territórios e também de ações coletivas, onde o reconhecimento em leis, né, estaduais, em constituições estaduais e até mesmo em propostas de emenda constitucional, né, como já foi feito aqui no Brasil, propõe que locais, seres, né, ou as próprias ondas também foram reconhecidas, e agora o Rio Laje, né, do Amazonas, também foi reconhecido como sujeito de direitos. E o que isso significa na prática, né? Porque muita gente fica, não, mas se a árvore vai ter direito, então não vou mais poder cortar uma árvore. Não, se agora o rio tem um direito, eu não vou mais poder usar esse rio. Não é disso que se trata, né? Não é uma escolha ou. É uma escolha junto, né? Interdependente, onde a gente consegue colocar, através do direito, limites nessa forma de uso e poder também fazer uma gestão, né, compartilhada, uma gestão comunitária. Porque os direitos da natureza, vindo, né, das cosmovisões ancestrais, ela traz novamente essa provocação de que temos que retomar o sagrado. Porque se teve algo, né, que a sociedade moderna ela se perdeu, como diz o Davi Copenaua, né, é transformar tudo em mercadoria. Então, toda relação que a pessoa passa a ter é uma relação de troca, é uma relação de uso e de ganho, né? De ganho ou perda de algo. Quando, na verdade, a natureza ela tem, né, dentro das suas leis universais, algo que vai muito além dessa relação humana, que é uma relação de você estar junto com, né, interdependente e fazendo, por exemplo, como já tem se provado, né? Por que os territórios indígenas hoje e as vozes indígenas estão sendo novamente, ou talvez pela primeira vez, a nível global, escutadas, né, e levadas a sério. Porque o que a gente fala hoje, né, não é uma fala, talvez, tão inovadora. Porque o cacique Seattle já falava isso em 1540 e tantos. Outras lideranças sempre falaram, como eu posso dizer que a Mãe Terra é uma mercadoria? Como que eu posso dizer que essa terra é minha? Quando, na verdade, eu que pertenço a essa terra, né? Então, essa mudança de paradigma da gente se entender como parte e também trabalhar a favor da vida é algo que a gente precisa remodular na nossa programação, né, quântica, das nossas crenças, e entender que uma das leis da vida é a abundância. E quando a gente trabalha junto com a natureza, a vida pulsa pela vida. Então, quando a gente coloca a nossa energia alinhada com a vida, ela brota mais vida. Quando a gente coloca em ação diversos seres dentro da sua potencialidade, a gente vai gerar mais diversidade. Então, essas ciências que nunca foram reconhecidas como ciência, né? Por exemplo, as formas de plantio, né, indígenas, como a questão das sementes mesmo. No meu povo, né, povo Iepamaçã, povo tucano do Alto do Rio Negro, nós temos um calendário ecológico onde a gente fala desde as nossas constelações, os ciclos da natureza, né, dos plantios, como vivem os peixes, os ciclos das enchentes, os ciclos das vazantes, e tudo isso ele é coordenado também pelo nosso calendário cultural e espiritual. Porque o espiritual, para muito além, né, que não é a religião, mas é o entendimento de que o espírito é tudo aquilo que está vivo. E a gente comunica com esses seres para poder fazer com que essa regulação entre os mundos ocorra de uma maneira equilibrada. Por exemplo, um pajé. O papel de um pajé, além de ser um curandeiro de um povo, né, além de ser um visionário de um povo, ele está ali para poder ler e dialogar com esses seres espirituais para poder segurar o céu, né, como diz o Davi Copenaua. A gente tem que segurar o céu porque a gente tem que falar com os espíritos o que está acontecendo com eles e dar o que eles precisam para que eles também retornem com essa energia de modo com que esse equilíbrio se perpetue. Então, por exemplo, os nossos ritos, né, espirituais, né, seja ele
com relação ao alimento, a iniciações, a nossa medicina, o carpi, né, que é a ayahuasca, ela está totalmente conectada com esses ciclos e esses seres, de modo com que essa comunicação ela perpetue essa diversidade e essa possibilidade de continuidade da vida, né? Então é uma visão que ela está para muito além de uma relação horizontal de ganha ou perde, mas ela é uma relação circular que no seu centro está a comunidade, né? Então os direitos da natureza ela também pressupõe os direitos, né, os valores de uma comunidade, ou nós somos uma comunidade, né, e o Papa Francisco ele trouxe também, ratificando dentro desse movimento, uma carta que chama Carta Laudato Si, aonde ele fez um pedido de desculpa, né, formal, dizendo perdão, né, a tudo que a Igreja Católica fez aos povos originários e dizendo que nós vivemos numa casa comum, porque não existe um mundo B. Ou a gente aprende a viver dentro dessa casa comum em harmonia e entender que aquela poluição que é feita na Europa está impactando diretamente no Brasil e está impactando em outros lugares do mundo. E a gente não vive mais sobre um país com fronteiras, com cercas ou com tantas outras paradigmas que foram colocados como verdades, né? Como propriedade privada. E que a gente tem que transcender essa visão para poder retomar o nosso lugar na Terra e retomar a nossa visão de sagrado. Porque todo o povo originário tem na base da sua cultura a espiritualidade. E o rezo, ele é um reconhecimento de que nós não estamos sós nessa terra, né? Nós não rezamos somente para os humanos, nós rezamos sim para os nossos ancestrais, pelas nossas famílias, mas nós também rezamos o fogo, nós também rezamos as águas, nós também fazemos benzimentos, né, para poder curar, para poder preparar, para poder pedir licença, para adentrar outros mundos, como o mundo das águas. Então, esse conhecimento profundo sobre o que é cada um desses seres, cada um desses sistemas de vida, ele é algo que foi perdido, né? Ele foi fragmentado dentro dessa visão, muitas vezes científica, que é um recorte incompleto da vida. Então, a gente está agora, né, nesse movimento, trazendo para o Brasil, vamos ter agora o 3º Fórum dos Direitos da Natureza, em Ouro Preto, né, Mariana, que vai acontecer do dia 31 ao dia 2 de agosto, né, 31 de julho a 2 de agosto, justamente para ser uma instância participativa de mobilização social, com várias representações de povos indígenas, de organizações ambientais, de parceiros, né, do pessoal da agroecologia, e é um convite, né, que eu estendo a cada um que puder e que sentir de somar conosco, aonde a gente pode pensar as nossas formas de bem viver, porque aqui no Brasil nós temos mais de 307 povos indígenas com diferentes línguas, costumes, tradições, e cada cultura tem dentro de si uma compreensão do que é esse mundo em equilíbrio. Porque não existe uma só resposta, mas a resposta está em diversos locais, né? E por isso que a gente fala, é do local para o global. A gente precisa ser agentes de transformação aonde nós vivemos. Cuidar do nosso lixo, cuidar do impacto que nós causamos e entender que o não acúmulo, né, ou o não acúmulo exagerado é algo necessário para a gente poder também perpetuar a abundância e a vida equilibrada para todos na Terra, né? Então, falar de direitos da natureza, ou falar de bem viver, falar de Anderecó, falar, né, de Sumac Camanha, em diferentes culturas, é uma maneira da gente repensar o mundo e entender que essas ciências originárias, elas podem se aliar com a ciência, inclusive modernas, mas para poder guiar numa outra direção, numa nova direção, aonde se defenda a biodiversidade, aonde se promova um equilíbrio, aonde se promova a gestão compartilhada desses territórios. Porque um caso também muito emblemático, que vale a pena contar, é sobre o povo Maori. Eles estavam lá na beira do rio deles e durante o processo de colonização eles foram afastados do seu rio, né? E aí eles ficaram durante muito tempo lutando para poder voltar a estar próximo desse rio, porque o rio para eles é o avô deles, né? Assim como para o povo Krenak, o Atu
né, é o Rio Doce, que virou lama. Né? Há mais de 10 anos, ele sofreu um crime ambiental, porque foi um crime planejado, né, pensado e monetarizado. E eles então, né, esse povo maori, eles então falaram o seguinte: nós temos que sensibilizar a corte para poder mostrar por que esse rio é sagrado para nós. E depois de muitos anos, eles conseguiram chamar a corte, né, as pessoas que estavam lá no Supremo Tribunal Federal deles, né, para poder mostrar a relação que eles têm com esse rio. E então eles cantaram para o rio, eles mostraram como que eles acordavam, como que eles cuidavam, por que aquele rio é sagrado para eles. E aí eles conseguiram ter a primeira decisão jurídica no mundo inteiro para reconhecer o direito deles de conviver com esse rio, mas também de cuidar desse rio. Então, assim como o Rio Laje aqui no Brasil, ele surge com essa proposta de que as comunidades que vivem junto com esse rio, que tem esse rio como um ser sagrado, que essas decisões, que essa forma de gestão do território possa ser guiada por esses coletivos, mas também aliado a princípios que estão coletivos, né, que estão globalizados hoje. Os direitos da natureza, eles passam a ser, então, um mote que hoje está sendo aliado aos direitos humanos, né, para poder justamente fazer com que a Corte Interamericana ou outras instâncias possam ir a juízo para poder debater casos como esse e pensar como que nós podemos, então, proteger lugares sagrados, né? E aí que não sejam apenas lugares, eu vejo como pequenos pontos de luz que estão sendo acendidos, mas que possam ir perpetuando, né, e se conectando para poder realmente garantir com que esse ecossistema siga de maneira vital, né, que sejam despoluídos, né? Uma das decisões, por exemplo, que o Rio Atrato, lá na Colômbia, teve, foi o mandamento do Estado para que houvesse a despoluição do rio, outros lugares para que houvesse, então, a regeneração daquele espaço com a sua biodiversidade. Então, cada território vai demandar um determinado tipo de cuidado. E agora nós estamos mobilizando isso aqui no Brasil com diversos povos, né, com diversas organizações, para que possamos juntos pensar uma outra forma de cuidado, né, sobre a terra e sobre nós mesmos, porque uma mudança de paradigma, ela só faz sentido não apenas na lei, mas quando as pessoas entendem isso e ativamente fazem essa mudança de hábito, de cultura, de força coletiva, de mudança de consciência do quão importante é, né, a gente poder sair de um estado de escravidão, porque o estado que a gente colocou a natureza, assim como a gente já colocou os escravos, assim como colocamos os animais, assim como as mulheres não tinham direitos até pouco tempo atrás, da mesma maneira a natureza, né, ainda é vista como algo alheio à nossa vida, quando na verdade ela é quem nos sustenta. Então que a gente possa assim levar essa mensagem nos nossos corações e buscar, né, como nós podemos ativamente fazer disso uma prática de vida, desde trazer o propósito, né, daquilo que nós fazemos no nosso dia a dia, de uma água, de um alimento sagrado que chega para nós comermos e compartilharmos, como também da maneira que nós estamos, né, nos relacionando, seja entre humanos ou seja com todos os seres, né, que estão nos rodeando e fazem parte dessa vida maravilhosa, porque o que a gente recebeu aqui nessa terra é um grande presente e oportunidade, porque esse mundo é encantado, né? Só quem não pôde ver isso ainda é quem não está nesse lugar de cuidado e de gratidão. Então, muito Anhum, uma boa noite. Vou dar aqui para a Reni fechar e um ótimo festival para todos nós. Anhum. E para encerrar, eu queria só entender quantas pessoas vivem aqui em Alto Paraíso. Levanta a mão, por gentileza. Quantas pessoas têm o seu título de eleitor aqui em Alto Paraíso? É isso. O que a gente está fazendo aqui, seja através da música, seja através do compartilhar de palavras, é um ato político. Hoje em dia, viver é um ato político. Então, o apelo que a gente faz é para que quem está aqui e sinta-se atraído, venha viver aqui, mas transfira o seu título de eleitor também,
porque nós somos responsáveis por aqueles que queremos que façam a mudança. O papel de cada um aqui. Acho que todo mundo que está aqui quer fazer parte dessa mudança de paradigma, quer fazer parte dessa cultura regenerativa. Eu tive a oportunidade de ser vereadora de Alto Paraíso de Goiás no mandato passado e apresentei um projeto de lei sobre os direitos da natureza dentro da Constituição da cidade, da Constituição do município, reconhecendo então os direitos da natureza em Alto Paraíso e sugerindo que a natureza ocupasse uma cadeira dentro do CONDEMA, que é o Conselho de Meio Ambiente. Só que essa linguagem ela ainda é muito desconhecida, ela é muito difícil de ser acessada por aqueles que ainda estão perdurando no poder por N razões, porque fazem parte de uma comunidade religiosa, onde tem bastantes fiéis que votam neles, por fazer parte de famílias tradicionais, então a gente vê que vai e volta, são as mesmas pessoas que continuam dentro do poder ocupando aquele espaço. Então acho que o primeiro ato político nosso é entender quem que a gente quer que seja colocado lá dentro para dar continuidade ao que a gente está fazendo aqui hoje. Porque acho que todo mundo quer viver em harmonia com a natureza, todo mundo quer viver em paz e ser feliz. Mas isso começa pelas nossas escolhas. Então, o apelo que eu faço é isso. Você, cidadão, cidadã de Alto Paraíso, mude seu título para cá e ajude a gente a co-criar essa cultura regenerativa que a gente tanto quer. Gratidão, boa noite a todo mundo e bom festival.